E aí, tudo bem? Meu nome é Guilherme Camargo, eu sou estudante de medicina. Eu quero te apresentar um método de estudo inovador, comprovado ser o melhor da atualidade, que vai conseguir organizar a sua rotina de uma maneira bem mais automática, te poupando tempo, estresse e que vai facilitar demais seu processo de aprendizagem para você garantir a sua aprovação. Desde que eu comecei a utilizar essa ferramenta, além das minhas notas terem melhorado muito, foi aí que eu consegui separar o meu tempo de estudante de medicina para o tempo de fazer outras coisas que eu gosto, tecnicamente estudando menos, mas com muito mais qualidade. O método consiste basicamente na repetição espaçada das suas revisões, através da resolução de flashcards em espanhol. Tudo isso dentro de um aplicativo com algoritmo próprio, criado para estudantes de medicina. Ele pode ser acessado no seu celular, tablet ou computador. O aplicativo trabalha diretamente nos seus pontos fracos através da fragmentação das suas dúvidas e dificuldades. Basicamente, a gente fragmentou aquele conceito complicadíssimo dos livros e das aulas da faculdade em perguntas bem pontuais e específicas, para a gente determinar exatamente em qual ponto o aluno ficou com mais dificuldade. E assim, o aplicativo consegue se adaptar de maneira automática conforme o teu aprendizado, ou seja, ele é personalizado para cada estudante. Além da ferramenta te ajudar a não esquecer nada na hora da tua prova, ela também vai fortalecer demais os seus conhecimentos para no futuro você atuar na prática médica. Porém, também não é mágica, né? O aluno precisa de dedicação e comprometimento em estudar um pouquinho todos os dias. O seu único trabalho vai ser o seguinte: depois de você ter estudado determinado tema na faculdade, você chega em casa, abre o aplicativo e libera os flashcards que já estão prontos dentro da plataforma. Então ele, de maneira automática, vai selecionar quais flashcards você precisa ver naquele dia. Atualmente, a plataforma tem mais de 8.000 flashcards em espanhol de praticamente todas as matérias dos primeiros 4 anos de medicina e servem para qualquer faculdade que utilize o espanhol como língua principal, porque eles foram feitos com a bibliografia oficial e que são utilizados em toda a América Latina. Ou seja, se você é estudante de medicina e estuda em algum país que utiliza o espanhol como língua principal, essa é a ferramenta que vai te poupar tempo, estresse, que vai garantir a tua aprovação com notas altas e eu te garanto que sofrendo muito menos que teus colegas. E isso não sou só eu que estou falando. Mais de 400 alunos já utilizaram, se adaptaram, tiveram ótimos resultados e arrasaram nas provas finais. Oi, eu sou a Ana, estudante de medicina do 2º ano, e vim falar pra vocês como que eu conheci o Penseira, essa parceira do Medfluxo com o Penseira. E eu conheci por volta de junho, julho, mais ou menos isso. Foi logo quando eles lançaram a parceria. E assim, na hora eu fiquei muito interessada, porque já conhecia esse método de estudo com flashcards. E eu já tinha feito as primeiras provas, então eu já tinha sofrido pra tentar entender como realmente eu gostava de estudar, como que eu aprendia, como que eu fixava o conteúdo. E bom, minha vida definitivamente foi outra depois dos flashcards. Primeiro porque era tudo muito mais prático. Eu pegava o celular, pegava pelo computador, iPad, tablet, acessava na minha conta, fazia ali meus flashcards, normalmente esperava uma horazinha ali à noite, sabe? Depois dos estudos durante o dia. Ou então, se eu tivesse que fazer alguma coisa aí, pegando o metrô pra faculdade, uma horinha ali, um intervalo, algum horáriozinho livre, eu pegava pra responder algumas perguntas já que eu tinha no dia. E, gente, ajuda muito, muito, muito. Como eu disse, eu já tinha feito as primeiras provas e as provas posteriores a esse método, né, que eu tava iniciando, foram totalmente diferentes. As respostas vinham muito mais rápido na minha cabeça, tanto em choice como em oral, porque eu já tinha feito perguntas muito parecidas várias vezes com os flashcards. Então, assim, se você erra, aquela pergunta vai ficar repetindo, e se você acerta, ela sempre volta pra você ter uma revisão. Então, assim, definitivamente, muito aprovado, me ajudou muito. Posso afirmar que todas as minhas aprovações do ano passado tem ali um dedinho do Medfluxo e do Penseira, então é esse. Fala galera, meu nome é Jefferson, sou estudante de medicina do 4º ano e estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência com o mundo dos flashcards e da Penseira. E antes de mais nada, se eu tenho uma coisa para dizer a vocês é que existe um mundo antes e um mundo depois da Penseira. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você é estudante de medicina, você sabe o quão difícil é a gente manter a matéria em dia e principalmente ela organizada. Daquele conteúdo que a gente viu no dia, na semana e às vezes até no trimestre. E quando eu comecei a utilizar a Penseira, foi uma grande virada de chave na minha vida acadêmica e também na minha rotina. Porque agora eu já não precisava mais me preocupar em manter aquele conteúdo visto e revisado para os exames. E além disso, muita informação eu consegui diretamente e somente daqueles flashcards da Penseira. Informações às vezes que durante as aulas os professores não davam tanta ênfase no tema, porém que estavam na bibliografia. E aquilo ali com certeza seria cobrado de mim na avaliação.
Então, às vezes eu até comentava com algum amigo meu da faculdade sobre um determinado tema e eles me perguntavam de onde eu tinha conseguido aquilo, então aquilo era incrível. Bom, além de tudo isso, a praticidade era absurda, porque eu podia utilizar a Penseira tanto no aplicativo quanto no navegador do meu celular. Então eu aproveitava o trajeto de ida e de volta todos os dias para a faculdade para poder revisar um conteúdo grande, importante, de maneira muito rápida, divertida e prática. Então eu aproveitava ali, eu revia uns 40, 60 flashcards por dia. Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês cara, utilize a Penseira. É sério, vai ser o melhor investimento que vocês vão fazer na vida de vocês. Porque simplesmente nas minhas finais de bioquímica, imunologia e fisiologia, tanto choice quanto oral, eu tirei um notão. Em bioquímica eu simplesmente gabaritei a prova, em imunologia eu tirei 8, em fisiologia eu tirei 9. Então, eu acho que eu não preciso dizer mais nada a vocês. Simplesmente aproveita a oportunidade e invistam em vocês e na vida acadêmica de vocês. Eu acho que é um pouco disso que eu tinha que falar aqui. Forte abraço, galera. Meu nome é Abel, eu sou estudante do terceiro ano da Faculdade de Medicina e eu conheci o Penseira através de uma amiga, no momento em que eu estava muito perdido com as minhas revisões, com o conteúdo. Eu até já usava um outro método, que era o Anki, mas eu estava bem atrapalhado, estava com muita dificuldade e acabava que eu não fazia mais, acabava que eu não estava mais conseguindo revisar e desistia de fazer as revisões. E aí foi onde eu comecei a usar o Penseira de fato. E realmente foi incrível como mudou o meu desempenho acadêmico. Os flashcards, que para mim é o ponto mais importante, assim, são incríveis. São flashcards que vão direto ao ponto, tem o que realmente a gente precisa, tem o conteúdo, digamos assim, exato daquilo que a gente precisa revisar. E realmente, depois que eu comecei a usar, foi incrível como o meu desempenho melhorou, como as minhas notas melhoraram, e a verdade é que a gente acaba tendo até prazer em fazer essas revisões, e com certeza eu vou procurar usar o Penseira até depois que eu me formar para residência, e enfim, até onde eu conseguir usar. Eu quero que você sinta a emoção que esse pessoal teve depois de utilizar o aplicativo no máximo 1 hora por dia, aprovar nas provas finais e lembrar de cada coisinha absurda que o professor falou na aula sem ter que ler resumos enormes durante a semana. O fato é que existe a maneira certa e a maneira errada de estudar, e foi por isso que a gente criou a Medfluxo. Provavelmente você já escutou mais de 1000 vezes dos seus professores, colegas, que para a gente aprender e realmente entender essa quantidade absurda de matérias que a gente tem na medicina, você precisa estudar lendo e escrevendo resumos todos os dias. Porém, a ciência já comprovou que não é bem assim. Para a gente entender como o nosso cérebro lida com essas informações, primeiro eu quero te explicar que a gente tem 2 tipos de método de estudo, o método de estudo ativo e o método de estudo passivo. O método de estudo passivo é o método onde 99% das pessoas ainda utiliza como método de estudo principal. É basicamente ler resumos, só assistir às aulas, copiar slides, grifar o livro. Basicamente é todo método de estudo onde você recebe uma nova informação sem fazer esforço. Diferente do método de estudo ativo, onde você literalmente precisa se esforçar para recuperar uma determinada informação. O teu cérebro literalmente precisa criar caminhos e lógicas para você poder falar sobre um assunto ou muitas vezes responder uma pergunta. Os principais métodos ativos são resolução de questões, explicar o tema para um amigo e o melhor e mais inovador de todos, a resolução de flashcards. Observação aqui que eu não estou falando que o estudo passivo é inútil. Você não precisa parar de ler resumos e assistir as videoaulas dos cursos de apoio que você faz. Inclusive, muita gente utiliza os 2 métodos. Depois de ter feito um resumo ou depois de ter visto uma videoaula do curso que você faz, vai lá no aplicativo, libera os flashcards e esse pessoal está indo muito bem nas provas. O ponto é que se você começar a utilizar um método de estudo ativo, principalmente o método de flashcards, onde você já vai ter tudo pronto dentro do aplicativo, não vai tomar muito seu tempo, você provavelmente vai zerar ali seus flashcards em menos de 1 hora por dia e você vai poder continuar com os outros métodos que você já é mais acostumado a utilizar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer os flashcards, eu não abandonei logo de cara os meus resumos. Com o tempo fui percebendo que o que estava me dando mais resultado era fazer os flashcards do que ler o dia inteiro aqueles meus resumos. Porém, isso é muito pessoal. Tem muita gente que só adicionou os flashcards na rotina que já tinha de método de estudo passivo e está indo super bem. No método de estudo ativo, você literalmente está treinando o seu cérebro a percorrer um caminho dentro da sua cabeça sem mapa e fazendo com que ele lembre de como chegar mais rápido naquela informação da próxima vez, criando uma memória de longo prazo e bem consolidada.
Diferente do método de estudo passivo, onde você literalmente está dando de bandeja para o seu cérebro um roteiro para ele seguir e ele só precisa ver se aquela informação estava correta. O problema é que na hora da prova você exige que o seu cérebro faça esse trajeto todo sozinho, com um tempo limite, sob pressão, e o pior de tudo que ainda é valendo nota, cara, é valendo nota. É igual você pedir para um sedentário correr uma maratona. Estudar somente de maneira passiva é igual deixar seu cérebro sedentário. Às vezes tu até consegue tirar notas altas, talvez criando uma falsa ilusão de competência. Porque se você precisar de uma determinada informação que é fina, dias ou até meses, anos depois, talvez você não lembre porque você não treinou o seu cérebro diariamente para você lembrar daquela informação. Se eu pudesse voltar no tempo e pudesse dar uma dica para mim mesmo, seria comece a utilizar métodos de estudo ativos o quanto antes possível, porque a faculdade de medicina é totalmente acumulativa. Todos os assuntos que você aprende hoje são necessários e essenciais para você poder entender e às vezes facilitar os próximos temas que você vai aprender na faculdade. Já pensou na possibilidade de não ter que revisar, muitas vezes reaprender todo o tema do ano inteiro um mês antes das suas provas finais? Porque tecnicamente você está revisando diariamente aqueles temas de acordo com as suas dificuldades? Já pensou na quantidade imensa de matéria que você vai ter que revisar se você for prestar a prova do Revalida e você for continuar utilizando somente livros grifados e lendo resumos como seu método de estudo principal? Milhares de estudos científicos já comprovaram que o método de estudo ativo com repetição espaçada é o melhor método de estudo da atualidade. Inclusive, tem estudos comprovando um aumento de 40% na memória com somente uma aplicação do estudo ativo, em relação às pessoas que estudaram somente lendo. Agora imagina você utilizar esse método de estudo diariamente. Cara, a diferença vai ser absurda. A quantidade de informação que a gente recebe diariamente mudou. Basicamente, a gente é bombardeado todos os dias com conteúdo que a gente vê na rede social. E com isso a gente precisa se adaptar. Inclusive, muita gente estuda muito e não tira notas altas. E hoje em dia a gente nem pode se culpar com a quantidade de informação que a gente recebe. Então o que a gente precisa fazer é burlar essa curva padrão do esquecimento. Produtividade não é estudar o dia todo. Produtividade é estudar um pouco todos os dias. Porque medicina é sobre consistência. Existe uma regra chamada princípio de Pareto. Ela afirma que 80% dos nossos resultados são feitos por somente 20% das nossas ações. Então, basicamente, são os pequenos hábitos que determinam a nossa aprovação. A virada de chave está em a gente descobrir quais são esses 20% dos hábitos e melhorar eles cada vez mais. A solução está em você utilizar um método de estudo ativo por meio de flashcards, que toma pouquíssimo tempo do seu dia. Basicamente, associar isso com revisões de maneira espaçadas, justamente quando você fosse esquecer de uma determinada informação que você aprendeu. E você só consegue fazer isso através de um algoritmo próprio criado para estudantes de medicina. Então, basicamente, a gente consegue burlar essa curva padrão do esquecimento. Na tradução literal, a palavra flashcard significa cartão rápido. Então, é basicamente um cartão de memorização onde você vai tentar responder uma pergunta ou completar um conceito e tudo isso de maneira mental para depois você verificar se acertou. E por fim, você vai definir o grau de dificuldade que você teve para lembrar daquela informação. E isso vai definir exatamente quando no futuro você vai ver aquele flashcard de novo. Por exemplo, um flashcard que depois de você ter visto a resposta, você determinou que achou ele difícil, ele vai aparecer com muito mais frequência do que aquele flashcard que você viu e achou ele fácil. A ideia é você não perder tanto tempo estudando os pontos que você já sabe e que sobre tempo para você estudar os temas que você ainda está com dificuldade, facilitando demais a sua vida porque você não vai precisar pegar o resumo completo só para revisar algum ponto do tema que você esqueceu. A gente basicamente já leu ele inteiro para você e a gente pegou aqueles conceitos complicadíssimos e gigantes que estavam nos livros e a gente jogou para dentro do algoritmo do aplicativo. Então, basicamente, ele consegue organizar para você tudo baseado nas suas dificuldades. Além do mais, os flashcards são bem direcionados para os temas que sempre caem nas provas e para os temas que são muito importantes você entender, porque depois no futuro você vai atuar na prática médica. Cada flashcard leva em média 15 segundos para ser respondido. Então isso significa que se você tiver 150 flashcards para responder no dia, que é um valor bem comum de você receber, em menos de 40 minutos você já revisou tudo que você precisava no dia.
Observação: nesses 40 minutos você tecnicamente revisou os temas atuais, os temas antigos e também, se você quiser, os temas dos anos anteriores. E o melhor é que tudo isso é de maneira automática. Com o tempo, você vai levar cada vez menos tempo para revisar um flashcard. Nossas estatísticas internas mostram que os usuários levam em média 6 segundos para revisar um flashcard. Isso significa que com o tempo você vai poder aumentar a carga de flashcards para você revisar nesses 40 minutos ou diminuir a sua carga de estudo diário e tendo a mesma eficácia. Inclusive, muita gente já aderiu ao método dos flashcards porque viu que é o melhor método de estudo ativo. Porém, muita gente ainda utiliza o método de flashcards em papel, que acaba sendo inconveniente por vários motivos. O primeiro de todos é a mão de obra para você criar um flashcard que seja realmente eficiente. Tem todo um estudo por trás e o papel acaba te limitando demais as possibilidades. O segundo motivo que torna um flashcard de papel meio inconveniente é a quantidade de papel absurda que você ia ter que levar para estudar em algum lugar. Com o aplicativo, você basicamente está carregando 8.000 flashcards dentro do seu bolso. E o terceiro inconveniente e o mais importante de todos é que seria extremamente impossível você determinar qual, quantos e quando você precisa revisar determinado flashcard para você burlar a curva de esquecimento daquela determinada informação. Por exemplo, você aprendeu lá no início da faculdade, em histologia, a função da célula beta pancreática. Depois de 2 anos, o seu professor de patologia te pediu a explicação fisiopatológica da diabetes. Você até tem uma determinada ideia, mas você não sabe exatamente como explicar porque você não lembra daquele conceito importantíssimo de histologia que você aprendeu anos atrás. E isso é super comum, porque cada informação que a gente aprende tem um tempo de vida média no nosso cérebro. Se a gente não revisa ela com frequência, ela vai entrar num processo natural do nosso cérebro que é a curva de esquecimento. Mas afinal, o que é essa tal de curva de esquecimento que eu tanto falo? A ciência já comprovou que se você não revisar de maneira ativa, com uma certa frequência determinados assuntos, essa informação vai sim ou sim cair no esquecimento. Isso acontece porque o seu cérebro não sabe exatamente o que é importante e o que não é. Então, se você não mostrar para ele que aquela informação é importante através da repetição, ele vai jogar como um processo de mecanismo de defesa e totalmente natural no esquecimento. A curva demonstra que a maioria das pessoas em menos de 24 horas esquece mais de 70% do conteúdo que estudou no dia anterior. Isso só reforça a necessidade que a gente tem de revisar os conteúdos de maneira cada vez mais constante e de maneira mais espaçada. Com isso, baseado nas suas dificuldades, a gente consegue criar uma curva que vai ficando cada vez mais plana, pela própria criação de conteúdos neurais. Ou seja, depois de você ter revisado várias e várias vezes o mesmo flashcard, vai ficar cada vez mais fácil você lembrar daquela informação em longos períodos de tempo. E com o tempo, cada vez menos revisões vão ser necessárias para você fazer com que aquela memória permaneça ativa. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tomei um susto com a quantidade de matérias que eu tinha para estudar no dia. Basicamente, eu fui super bem nos primeiros anos, lendo resumos, vendo videoaulas de cursinho. O problema é que a cada ano que passava na faculdade, a matéria dobrava e eu não conseguia estudar com a mesma qualidade dos anos anteriores. E foi aí que eu percebi que aquilo era inviável para os próximos anos. Fazer resumos cada vez piores, estudar 1000 horas por dia e não saber exatamente quando que eu precisava revisar aqueles resumos para aquela informação não cair de novo no esquecimento. Então eu tive a necessidade de procurar novos métodos que pudessem automatizar esse meu processo de revisão, porque o meu maior medo é que a maioria das faculdades daqui tem a prova oral no final do ano. Então, se você não está ali ao pé da letra e revisando os conteúdos constantemente, fica super sobrecarregado para você estudar no final do ano. Se deixar para estudar tudo de última hora, acaba sendo bem complicado você aprovar em todas as matérias no final do ano. É bem possível, só que você acaba destruindo a tua saúde mental e o pior é que ainda você tem o risco de pegar uma recuperação e acabar com as tuas férias no final do ano. Então eu comecei a procurar novos métodos de estudos que me ajudassem nesse processo e eu encontrei alguns que me ajudaram demais. Por exemplo, eu comecei pelo mais crucial, arrumando o meu ambiente de estudo. Eu tirei todos os objetos e distrações possíveis da minha frente e eu coloquei somente objetos que me lembrassem e me trouxessem alguma vontade de fazer algo produtivo. Então, basicamente, eu fazia com que aquele tempo que eu estivesse estudando fosse o mais perfeito possível. Outra coisa que me ajudou muito foi colocar um horário fixo no meu Google Agenda para estudar. Basicamente, eu tirava aquele momento todos os dias e tinha esse momento de foco total. E depois, para entrar no fluxo de estudo, eu iniciava utilizando a técnica de Pomodoro, que consiste basicamente em você estudar por um determinado período de tempo e você descansar por um período menor. E você repete esse ciclo várias vezes até você poder descansar por um tempinho um pouquinho maior. E isso me ajudava muito.
para melhorar ainda mais essa técnica, você pode utilizar to-do lists para você escolher o que você vai fazer nesse determinado período de tempo dos pomodoros e ainda mais utilizar aplicativos que bloqueiam o seu celular, que você não pode utilizar ele por determinado período de tempo. Eu, por exemplo, utilizo o Forest, que é um aplicativo que basicamente você seleciona quanto tempo você quer bloquear o seu celular e depois você consegue enxergar o seu progresso, que basicamente você vai colocando árvores ali e elas vão crescendo. É muito interessante porque você também pode ver a floresta dos seus amigos, e isso te dá um ânimo para você continuar estudando. E nessa busca por novas ferramentas, eu encontrei um aplicativo que salvou a minha vida por um bom tempo na faculdade, o Anki. O Anki é um aplicativo de repetição espaçada com flashcards que me ajudou demais no início da faculdade. Eu comecei a lembrar basicamente de cada detalhe que eu achava que era impossível de lembrar. O único porém do Anki é que além de ele ter sido criado para línguas e não para medicina, era que me tomava muito tempo do meu dia para criar flashcard que seja realmente eficiente. Eu ficava 5 horas criando flashcard, porque tem todo um estudo por trás dele, e além disso, depois eu tinha que revisar os cartões que o Anki liberava para mim no dia. Eu tive que dar o famoso jeitinho brasileiro para conseguir adaptar o Anki para a faculdade de medicina, porque é muita matéria para estudar. Então, basicamente, resumindo essa história, me tomava mais ou menos umas 10 horas diárias só para eu conseguir criar os flashcards e revisar as cartas que ele me enviava no dia. E o pior de utilizar o Anki é que se você deixa de revisar um dia, por qualquer motivo que seja, se você ficou doente, se você não pôde revisar naquele dia, os flashcards iam acumular para o próximo. E aí sim, ia ficar literalmente impossível você conseguir terminar suas revisões. E foi nessa época que infelizmente eu deixei a minha saúde mental de lado e eu tive um burnout. Foi muito ruim, eu fiquei praticamente 20 dias de cama ali, morrendo de dor de cabeça, não tinha mais remédio para eu tomar que aliviasse aquilo, e eu tive que procurar novas soluções. Eu sabia que o Anki estava sendo o problema, porque eu sabia que os flashcards eram o melhor método de estudo, eu estava melhorando demais as minhas notas, eu estava vendo gente ficando em primeiro lugar nas provas, em residência médica, e o problema estava no Anki, não nos flashcards. Então eu chamei o cara que mais entende de flashcards com repetição espaçada no Brasil, o Pedro, e eu comentei com ele sobre os problemas que eu estava tendo no Anki. Ele comentou comigo que estava tendo os mesmos problemas e justamente por isso ele estava desenvolvendo um aplicativo próprio para estudantes de medicina, a Penseira. Ele me contou que ele passou em todas as provas de residência médica que ele prestou, inclusive na USP, utilizando esse aplicativo de repetição espaçada. Por fim, eu acabei mostrando meus flashcards para ele, ele gostou bastante e a gente fechou uma parceria justamente para trazer a oportunidade de mais pessoas conseguirem utilizar a ferramenta de flashcards, que hoje, com certeza, é a melhor ferramenta de flashcards de medicina de toda a América Latina. Mas afinal, o que é a Penseira e por que eu digo que ela é a solução para a tua rotina de estudos? A Penseira é um aplicativo que basicamente vai automatizar e solucionar todos os problemas que você tem na faculdade de medicina. Nela, você vai ter acesso a mais de 8.000 flashcards em espanhol, já criados e otimizados da melhor forma possível. Ela tem um algoritmo próprio criado justamente para estudantes de medicina, que foca nas suas próprias dificuldades através das suas respostas. Isso determina exatamente quando você precisa revisar uma informação, tudo de maneira automática para que ela não caia na curva de esquecimento. Agora você não tem mais a desculpa para falar que você não sabe mais por onde começar a estudar de tanta matéria atrasada que você tem. A Penseira decide isso por você e confia em mim de uma maneira muito melhor do que qualquer pessoa faria. Ou seja, ela praticamente vai remover todas as barreiras que você tem para começar a estudar. E quem é estudante sabe, o mais difícil sempre é começar. E ela faz tudo isso através de 3 pilares: o Flow Control, o Imprinting e o Priority Queue. O Flow Control é um sistema que determina exatamente quantos flashcards você vai precisar revisar por dia, tudo baseado na data da sua prova. Então ele consegue planificar de uma maneira mais simples possível para que você não fique sobrecarregado e que você tenha que revisar tudo na semana anterior na base do energético. Quanto antes você entrar na Penseira, melhor, porque ela vai conseguir distribuir de uma maneira super mais leve seus conteúdos, você vai ter mais tempo livre depois de estudar e, além do mais, ela é uma ferramenta muito boa para potencializar a sua memória a longo prazo. Outro pilar é o Imprinting, que é o nosso método de criação de flashcards. Tudo foi milimetricamente testado e otimizado ao longo dos anos para você tirar o melhor proveito desses 8.000 flashcards, para que você consiga revisar de uma maneira mais rápida e aumentando a sua retenção do conteúdo. Inclusive, a gente está diariamente otimizando e adicionando novos flashcards para turbinar a plataforma. E por fim, o Priority Queue,
que é um sistema de controle de atrasos, acabando com o problema que todo mundo tinha no Anki. Basicamente, se você acabar esquecendo ou não podendo zerar os flashcards que a plataforma te liberou no dia por X motivos, ela consegue reagendar tudo isso de maneira automática para você. E tudo isso levando em conta o risco de esquecimento individual, priorizando as cartas mais importantes e sem acumular para o próximo dia. Basicamente, tudo que você vai precisar fazer é o seguinte: depois de ter estudado um novo assunto na faculdade ou no seu curso, você vai lá no aplicativo, libera o deck daquele determinado assunto e a penseira vai programar todas as suas revisões de maneira automática. E por fim, é só você entrar no aplicativo todos os dias e fazer os flashcards que ela selecionou para você. O melhor é que com o tempo ela entende o seu ritmo de estudos e ela consegue calcular exatamente quanto tempo você vai precisar para revisar todos os flashcards que ela selecionou no dia para você. Basicamente, sempre priorizando a qualidade de estudo e não a quantidade de horas. Inclusive, você consegue dividir esse tempo e revisar em vários momentos diferentes do seu dia. Por exemplo, você pode revisar 10 minutinhos durante a manhã, 10 minutinhos depois no ônibus, 5 minutos antes da aula começar, quando o professor está ali se enrolando, 5 minutos à noite, e quando você perceber, você já revisou todos os flashcards que você tinha para revisar no dia. Se você ainda tiver energia, no final de cada revisão, a penseira te dá a opção de liberar mais flashcards ainda. É importante que você zere seus flashcards todos os dias. A gente pode literalmente te entregar a aprovação, mas você precisa se comprometer. A faculdade de medicina é totalmente acumulativa. Cada ano que passa, você aprende temas que são essenciais para entender o dos próximos anos. Se você for deixando determinados temas para trás sem realmente entender, ou até aprendendo só para passar numa prova, uma hora aquele tema vai ser chave para facilitar um tema que você vai ter que aprender no futuro e você já vai ter esquecido. É muito comum você escutar das pessoas que já estão nos últimos anos da faculdade, que estão tendo que voltar para os livros lá de anatomia, fisiologia, semiologia, porque já esqueceram praticamente de tudo. E eu sei que eu não vou ter esse problema, porque a penseira diariamente está me mandando algum tema importantíssimo desses assuntos para eu revisar no dia, e consequentemente eu não esqueço essa matéria. Tem flashcards de temas que eu aprendi 2 anos atrás, que eu já vi ele tantas vezes, que se eu acertar esse flashcard hoje, a penseira só vai me mostrar de novo daqui 1, 2 anos, e isso faz com que eu nunca esqueça ele. É impossível você achar algo tão complexo e compacto, onde caberia mais de 8.000 flashcards dentro do seu bolso, e tudo isso associado a um algoritmo de repetição espaçada para estudante de medicina com base nas suas próprias dificuldades. Eu queria ter tido essa oportunidade quando eu iniciei meu primeiro ano na faculdade de medicina. Teria facilitado demais meu processo de estudo e hoje eu teria muito mais facilidade para aprender os novos temas. Inclusive, tem gente que fala que a penseira é como se fosse um segundo cérebro, porque ela facilita tanto a tua vida que tu vai esquecer aquela ideia onde falam que a medicina precisa ser uma dor de cabeça. Agora que você já sabe o que é a penseira e como ela pode simplificar demais a sua rotina de estudo, eu quero te fazer um convite. Clica no botão aqui embaixo, vem fazer parte do fluxo, onde você vai ter direito a acesso ao aplicativo com repetição espaçada com algoritmo próprio criado para estudante de medicina baseado nas suas dificuldades, 8.000 flashcards em espanhol de todas as matérias que a gente tem no aplicativo. Basicamente, você vai ter acesso completo ao aplicativo e você vai poder liberar quais temas e matérias você quer revisar. Aulas introdutórias, onde eu vou te ensinar a utilizar o aplicativo e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Além de tudo isso, você vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva no Discord, onde tem salas de vídeo aberta 24 horas para você estudar com a galera, fazer grupo de estudos. Também vai ter salas divididas por matéria para você tirar dúvidas pontuais sobre um tema que você ficou com a dúvida em específico. Vai ter salas de música para você escutar uma musiquinha ali quando você está revisando suas cartas. Vai ser um lugar onde a gente vai estar sempre trocando novas informações e postando as novidades, com dicas de estudos, alguns resumos de temas importantes, playlist de estudo, foco, ferramentas. Dentro da comunidade você também vai ter acesso a vários clubes, como por exemplo o Clube do Livro, onde a gente vai estar sempre ali disponibilizando vários livros sobre produtividade, foco, e a gente vai estar inclusive abordando alguns semanalmente ali. Lá você vai poder tirar várias dúvidas comigo e com o pessoal que também está engajado na matéria. E esse é o nosso foco da comunidade, ter realmente pessoas que querem estudar e que se preocupam com isso. Além de você ter acesso ao aplicativo de flashcards e à comunidade exclusiva no Discord, você também vai ter acesso à nossa área de membros exclusiva. Lá vai ter vários vídeos de como você organizar sua rotina, dicas de produtividade, dicas de estudos, inclusive eu vou te ensinar a utilizar a inteligência artificial, além de muitas outras ferramentas que vai ter lá dentro da área de membros.
E tudo isso por muito menos que a metade do valor que vários cursinhos estão cobrando por aí. Então aproveita porque eu não sei por quanto tempo o preço vai continuar assim. Atualmente, o valor para você ter acesso ao aplicativo e mais todos esses bônus que eu te falei é o valor que vai estar aparecendo aqui na tela. E assim, você não vai estar só garantindo a sua aprovação, você também vai receber vários ensinamentos que vão ultrapassar a sua vida de estudante de medicina e vão melhorar a sua rotina como um todo. E pode ficar tranquilo que eu vou te dar 7 dias para você utilizar a plataforma, mais todas as ferramentas que eu vou te disponibilizar. Se você usar, zerar seus flashcards e utilizar todas as ferramentas que eu te falei dentro de uma semana e não sentir os resultados, pode me chamar que eu devolvo seu dinheiro de volta. Porém, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque dos mais de 400 alunos, praticamente ninguém desistiu, ou seja, você não tem nada a perder. Enquanto alguns cursos te cobram mais de R$300 para você ter acesso a uma matéria, a gente entrega todas as matérias de todos os anos, mais todos esses bônus por 1/3 desse valor. E se você acha que acabou, tá enganado. Além de tudo isso que eu falei antes, você também vai ter acesso ao segundo cérebro, que é onde eu organizo todas as minhas rotinas, hábitos, finanças, revisões passadas e, obviamente, tudo de maneira automática. Basicamente, você vai abrir o segundo cérebro, colocar qual tema você estudou em determinado dia, e se você for que nem eu e faz seus resumos de maneira digital, você pode colocar eles lá dentro mesmo, e ele vai te dizer exatamente quais são os dias que você precisa revisar ele, tudo dentro de um cronograma totalmente especial. Uma das coisas que eu mais utilizo no segundo cérebro é o tracking de hábitos e rotinas, porque além de ele me motivar a ter bons hábitos, ele também me dá uma série de dados para eu estar sempre em constante evolução. Isso me ajuda demais a desenvolver bons hábitos. Então é isso, a gente praticamente vai pegar na sua mão, organizar a sua rotina e te dar todas as ferramentas necessárias para você tirar o maior proveito tanto da faculdade quanto desse período universitário. Então, se você quiser ter mais entendimento dos assuntos, mais acertos em questões de provas, mais autonomia na sua rotina de estudos e mais tempo livre para passar com seus amigos, clica aqui embaixo, faz o seu cadastro e vem fazer parte do fluxo. Eu te espero lá na comunidade.